Opa, seja muito bem-vindo a mais um Papo Agro aqui no Itatiaia Agro, nosso canal dedicado à agricultura, à pecuária, ao agronegócio. Hoje, um assunto muito importante, se você veio do rádio, falei agora há pouco no Chamada Geral, aqui com o Dr. Roberto de Carvalho Santos, advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, falávamos sobre a aposentadoria no meio rural. Doutor, seja bem-vindo agora a esse papo aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade falar sobre direito previdenciário, especialmente voltado para essa camada da população, né, da população rural, que muitas vezes tem muita dificuldade de conseguir acesso a esses benefícios previdenciários nessa era digital, né, na digitalização da Previdência Social. Basicamente, doutor, a gente falava no rádio, 40% aí dos produtores rurais podem estar com dificuldade de aposentar por alguns detalhes que precisam ser colocados em prática e é uma boa para a gente orientar o produtor rural que está nos acompanhando, né? É verdade. Nós temos uma mudança que aconteceu com a Emenda Constitucional 103 de 2019, mas essa mudança não atingiu os trabalhadores, os pequenos produtores rurais, que são aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar. Os requisitos para a aposentadoria dessas pessoas continuam sendo os mesmos que foram lá previstos na Constituição Federal de 1988, 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Uhum. E tem um detalhe muito importante, não é necessário o recolhimento da contribuição previdenciária, não precisa recolher o INSS, nem precisa comprovar que vendeu alguma produção rural. É lógico que se a pessoa vendeu, ela tem que pagar a contribuição, mas isso não é requisito para ela se aposentar. Uhum. Né? Porém, o INSS exige a comprovação documental de que ela exerceu pelo menos 15 anos 180 meses de trabalho na atividade rural. Uhum. Então, ela tem que conciliar esses 15 anos de atividade rural com a idade de 55 anos, 60 anos, para ter direito ao benefício de um salário mínimo pago pelo INSS. Agora, doutor, recentemente começou a protocolar na Câmara dos Deputados um projeto para ver essa questão da dona de casa, né? A dona de casa no campo rural, dando a possibilidade para que ela também se aposente. Mas atualmente qual que é a regra? A dona de casa hoje no meio rural, ela não consegue a aposentadoria? Bem, a regra que está prevista tanto na Constituição como nas legislações é que a mulher ela tem direito sim de se aposentar, desde que ela comprove que ela também exerceu alguma atividade rural no grupo familiar. Então, se houver uma comprovação, ainda que seja testemunhal na justiça, porque não tem sido aceito mais prova testemunhal no INSS, o que é um absurdo, né? A chamada justificação administrativa foi abolida no INSS. Então, isso acaba tendo que ir para a justiça. E na justiça, se ficar comprovado, porque muitas vezes a documentação da mulher, ela vem como dona de casa, doméstica, não tem um documento comprovando que a mulher exerceu atividade rural. Então, às vezes, o marido consegue se aposentar e a mulher não consegue, porque ela não tem um documento dizendo que ela é produtora rural, que ela é trabalhadora rural, rurícola, né? Esses termos que a gente utiliza para comprovar a atividade rural. Então, agora, se nós conseguimos comprovar que ela exercia atividades domésticas, mas também exercia algum tipo de atividade rural, ajudava, né, com o grupo familiar, que ela também era uma produtora rural, era uma trabalhadora rural, essa mulher, essa trabalhadora, também vai ter direito à aposentadoria aos 55 anos de idade, comprovando 15 anos de exercício dessa atividade. O que na prática, a gente sabe que acontece demais, né? A dona de casa no meio rural, ela ajuda na produção, ajuda no seio familiar. A gente também tem um novo movimento também que é muito legal, que é da mulher também hoje, está no campo também, por muito tempo na agricultura familiar.
o homem saía e a mulher cuidava da casa e organizava. Hoje os dois estão indo para o campo, verdade. a família inteira está trabalhando. E uma coisa muito importante da gente falar é que temos muitos empreendedores que estão ali na luta, estão fazendo ali o seu empreendimento na agricultura familiar. Muito importante, doutor, que essas pessoas façam a contribuição ou não é necessário? Não é necessária a contribuição. A contribuição é para o trabalhador rural, e aí vai depender do tamanho da propriedade, até 4 módulos fiscais. Ok. Entendeu? Porque esses módulos fiscais varia também de acordo com a cidade, o tipo de produção. Então, aqueles pequenos produtores rurais, agora, se superar os 4 módulos fiscais, já for um médio ou grande produtor, ele já vai ter que fazer o recolhimento previdenciário. Né? Agora, se ele trabalha em regime de economia familiar, a família toda trabalha ali, né? Não tem mais do que um empregado por ano ali, né? O máximo que a legislação também permite ali é que tenha trabalhadores eventuais e um empregado no máximo ali 120 dias por ano. Então tem uma série de restrição também com relação a essa questão de ter empregados. Pode ter maquinário agrícola, não tem problema com relação a isso. Agora, doutor, essa não contribuição, ela garante a aposentadoria mínima? Garante um salário mínimo. Um salário mínimo. Aí uma pergunta importante. Aquele trabalhador rural, que é muito comum, né? Por exemplo, o empreendedor rural, médio trabalhador ali que tem seus trabalhadores e tudo mais. Eu já conversei com alguns advogados da área também, dessa área previdenciária, e eles destacam, né? Às vezes o cara teve um faturamento muito bom ao longo da carreira, chega no final ele não se aposenta bem porque ele não fez ali uma boa aposentadoria. Esse trabalhador ele pode se organizar para ter uma aposentadoria melhor? Com certeza, né? O que acontece? Hoje, como é que funciona o cálculo da aposentadoria? É uma média dos salários a partir de julho de 1994, 100% dos salários. Se a pessoa recolheu 15 anos, no caso da mulher, ou 20 anos no caso do homem, vai se pegar 60% dessa média, né? E aí vai depender muito de quanto a pessoa escolheu para recolher a sua contribuição previdenciária. E esse valor vai variar entre um salário mínimo até 7.600, 7.000, e aí esse recolhimento, por exemplo, se a pessoa fizer um recolhimento sobre 5.000, ela tem que pagar 20% sobre 5.000, né? E tem que pagar isso a vida inteira. Não adianta pagar ali nos últimos meses. Só para tentar ali ganhar um pouquinho melhor de aposentadoria. Não tem isso. Não adianta. Então tem que começar a recolher naquele valor para conseguir. Porque, por exemplo, se a pessoa começa a recolher sobre um salário mínimo e ali nos últimos 5 anos ela vai para o teto, né, lá para 7.700, etc., não vai adiantar. Na média, o benefício dela vai ficar em torno de 2.000 e poucos reais. Né? Então, para que realmente haja uma aposentadoria mais robusta, a pessoa tem que fazer o recolhimento. Infelizmente é assim, eu discordo. Eu acho que a legislação antiga ela permitia que você recolhesse pelo menos 20% da sua vida no início da sua vida com o menor salário que era descartado. Hoje não. Hoje tudo que você recolhe entra no cálculo da sua aposentadoria. O que, de certa forma, eu concordo com a sua discordância, doutor, porque todo mundo naturalmente começa ganhando menos e depois vai ganhando um pouquinho mais, vai melhorando na carreira. O agricultor que está ali, de repente, com um plantio, está ali na monocultura, de repente ele vai para outras culturas, ele passa a ter um ganho melhor. E eu vou te dizer uma coisa, isso que a gente chama planejamento previdenciário. Às vezes, se aquele produtor rural ele tem uma perspectiva de ganhar uma aposentadoria mais robusta, um valor melhor, às vezes é melhor ele não recolher. Ele não recolhe naquele um salário mínimo. Deixa para ele recolher quando ele tiver um salário melhor. Ok. Né? Aí ele já vai, por exemplo, se ele começar a recolher lá pelos seus 40 anos de idade, 45, e recolher tudo sobre o teto,
ele já vai receber uma aposentadoria melhor. Agora, se ele começar a recolher sobre o salário mínimo e depois aumentar, aquele salário mínimo vai prejudicar o valor da aposentadoria. Ô, gente, o assunto é muito bom, muito legal. Bom a gente dar esse start aqui também no Itatiaia Agro para falar disso. Roberto de Carvalho Santos, advogado, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Doutor, quero te agradecer pela participação aqui no Itatiaia Agro. E tendo novidades, a gente vai... Essa questão aí da dona de casa pode ser uma novidade aí, né, no protocolo da Câmara, pode ser que encaminhe. E tendo novidades em relação a essa previdência, a gente vai atualizando. Agora, para fechar, doutor, tem alguma mudança prevista? Sempre tem uma mudança, né? Esse projeto de lei da dona de casa é exatamente para dispensar a mulher de ter que comprovar que trabalhou atividade rural. Ela é dona de casa, ela contribuiu para a atividade rural de forma ou direta ou indiretamente. Se foi indiretamente como dona de casa, ela não pode ser prejudicada. Então, esse projeto de lei é uma novidade interessante, mas no que tange aos demais casos, não tem nada em tramitação para suprimir nenhum direito do trabalhador rural. Muito bem, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, faça a inscrição no nosso canal, também aperte o sininho para saber todas as novidades e, claro, acompanhe o Itatiaia Agro no rádio, no portal itatiaia.com.br e em todas as nossas plataformas. É bom demais ter você aqui. Até o próximo Papo Agro.